Oi pessoal, nessa parte 5 vamos finalizar nosso aprendizado básico da ferramenta SQL Server, vendo alguns exemplos e novos comandos, numeração e ordenação de registros em tabelas, eliminação condicional de registros, eliminação de registros usando join, transferência de registros entre tabelas, atualização de registros, uma breve revisão com exercícios e dicas de pesquisa. Vamos lá? Exercício de filtro e construção de código. Liste registros de NFE de saída onde o imposto debitado é menor do que a base de cálculo multiplicado pela alíquota de 20%. No exemplo, uso o coalesce para VBC e VICMS para garantir que não haverá erro na consulta caso não hajam valores a retornar ou retorno nulo, substituindo o valor nessas hipóteses por zero. Apelido a variável ou campo criado antes de todos os outros campos, veja a vírgula e o asterisco, por diffimp. Chamo a tabela e aplico condição de saída, mais a restrição que busco saber, no caso a fórmula VBC vezes 0,2 menos VICMS. Outro exercício, select um único valor, a soma dos valores de imposto das NFE, aplicado o filtro para agir somente sobre registros que contenham informações de NFE de entrada, que são a união dos registros de NFE emitidos por terceiros contra a empresa analisada, mais o conjunto de registros de NFE de entrada emitidas pela própria empresa contra si mesma. Select simples é um comando que não altera a tabela, como vimos, apenas lê e lista informações. Todos os outros comandos, como select into tabela, insert, update, delete, alteram efetivamente as tabelas. O comando insert grava, altera de fato a tabela, novos registros em uma tabela 2 já existente. Se for criar tabela do zero, create table tabela 2. Pode também criar a partir de um select asterisco into tabela 2 from tabela 1. Insert pode ser usado inserindo valores digitados com cláusula values. Insert into tabela 2, coluna 1, coluna 2, coluna 3, separados por vírgulas. Tabela 2 de destino já existente. Pode ser a partir de um resultado de uma consulta para uma tabela 1, ou seja, selecionamos registros na tabela 1 e adicionamos na tabela 2. Se executarmos a consulta mais de uma vez, insere novamente e teremos registros duplicados, triplicados, etc. Quando você faz o select asterisco from tabela 1, os dados ficam na memória e com essa construção o insert joga os dados selecionados de 1 em 2. Aplica ou não a condição. Comando over partition order by. O objetivo desse recurso é criar um campo que contém uma numeração de registros. Aqui a sintaxe. Roll number, com esse travessão e parênteses. Partition by numera por grupos. No caso, em cada código postal, postal code, a numeração reinicia. Partition by é opcional. Se não puser essa cláusula, a numeração vai direto em sequência para todos os registros. Order by ordena dentro de cada partição, no caso em ordem crescente de Sales Year to Date, dentro de cada grupo de postal code. O aliás do campo é roll number, com espaço entre essas duas palavras, por isso usamos o colchete. Essa é uma numeração com ordenação em 2 níveis, postal code e Sales Year to Date decrescente. O comando invoca variáveis da junção de 3 tabelas, com 2 inner join combinados, ou seja, combina a primeira tabela com a segunda através de uma chave, no caso Business Entity ID,
e depois combina esse conjunto criado com a terceira tabela através da chave Address ID. Aplica filtro com Where e ordena a apresentação dos grupos Postal Code em ordem crescente. No rodapé, link de consulta dessa sintaxe com mais detalhes e exemplos. Row number, over, order by. Sem partition by é uma numeração mais simples. Aqui no caso, ordenamos por mês e a numeração segue direto por todos os registros selecionados filtrados. Em geral, usamos a numeração como primeiro campo e depois o asterisco lista o restante dos campos, todos na verdade. O uso de over, order by, dispensa a cláusula order após o nome da tabela, pois já produz uma ordenação. Na sequência, no SQL Server, números usam ponto ao invés de vírgula para casas decimais. O formato numérico decimal é assim, 5.21, e datas usam formato 4 dígitos para ano, traço 2 dígitos para mês, traço 2 dígitos para dia. Alterações de formato podem ser feitas usando o comando format, que em geral tem essa sintaxe, mais detalhes nesse link. Exemplos de conversão de formato de números e datas. Para a exibição de decimais em formato com vírgula, você coloca o número ou campo com valor decimal usando ponto, N e DE-DE entre pliques. Resposta, o número decimal com vírgula. Transformando datas em formato Brasil, você informa a data em formato tradicional SQL entre pliques, aplica a função cast para transformar o valor de data e aplica format para mudar a apresentação da data em formato Brasil. Atenção, nos parâmetros do formato, maiúsculas e minúsculas devem ser respeitadas. Para eliminar registros de tabela, usamos o comando delete. Sintaxe usual é delete from tabela where condição. Novamente, cuidado se a cláusula where não for especificada, apaga tudo na tabela sem Ctrl+Z, sem direito de arrependimento. Se não tiver backup, os dados serão perdidos sem possibilidade de recuperação. É sempre bom testar um select no lugar de delete antes de usar o delete, para visualizar se o filtro mostra exatamente o que queremos deletar. Delete from tabela sem filtro apaga todos os registros e mantém a estrutura da tabela vazia. Drop Table Tabela apaga a tabela toda, inclusive sua estrutura, e remove seu nome da árvore de tabelas no pesquisador de objetos do SQL Server. Uma forma avançada de deletar registros é usando a forma de deleção de um alias de tabela associada por join e filtrada pela segunda tabela. A sintaxe é essa. Volte a esse exemplo se algum dia precisar deletar registros de tabelas após compará-las com outra tabela. Observe que delete deleta registros apenas da tabela 1, apelidada de K. Não altera a tabela 2, que é usada apenas para comparação e filtragem. Essa consulta apaga os registros de tab 1 que não têm correspondência com tab 2, usando como comparação os valores das colunas N e M. Antes de um delete desse porte, é possível visualizar o conjunto que será deletado antes, substituindo delete K por select asterisco, executando e verificando se está correto o conjunto que será deletado. Para transferir registros de tabela 1 para a tabela 2 já criada, vamos fazer o seguinte. Por transferir, estamos nos referindo a gravar registros de tab 1 em tab 2 e depois apagar esses mesmos registros de tab 1. Isso é muito útil quando queremos depurar os registros de uma tabela sendo analisada por nós, eliminando registros que não vamos usar, mas que não queremos simplesmente jogar fora. Queremos guardar para consulta futura do que foi eliminado. Então, passamos esses registros para uma tabela 2 e eliminamos da tabela 1 sob análise. Usamos insert into tab 2, delete select.
from tab 1 where condição 1. Depois que der certo, substituímos select asterisco por delete e usamos delete from tab 1 where condição 1. Onde condição 1 tem que ser exatamente a condição usada para gravar em tab 2 com insert into. Assim, os registros que foram transferidos para tab 2 serão igualmente deletados em tab 1, sem haver perda ou duplicidade de registros. Não pode inverter a ordem dos comandos, lógico, porque se deletar primeiro, não consegue passar para tab 2, ok? Para atualizar e alterar registros, update. A sintaxe é, como já vimos, update, tabela, set variável que será gravada atualizada, podendo ser vários campos separados por vírgulas, cada campo de um tipo, e o valor de atualização compatível com aquele tipo pode ser numérico, texto, etc. Aplica filtro e pronto. Em update, não tem order, não tem group. Na forma avançada, podemos usar a mesma técnica que usamos no delete. Fazemos update somente na tabela 1 e apelidada de K. Setamos o valor, comparamos tabela 1 com tabela 2 e aplicamos condição à tabela 2, para com isso filtrarmos indiretamente a tabela 1, de modo que o update vai afetar somente os itens que atendam à condição where. Deixo aqui para vocês alguns exercícios com respostas e alguns exercícios mais criativos para vocês treinarem tudo que aprenderam aqui. Algumas dicas de sites de consulta. E aqui encerramos essa parte de aula do SQL Server. Nos vemos na área do assinante para aprender sobre o Analyst.